Em um tempo onde os grandes nomes da fé eram acompanhados por multidões, curavam enfermos e pregavam em alta voz diante dos reis e das praças, existia um homem silencioso, que quase não aparece nas páginas da Bíblia. Um homem que não curou, não expulsou demônios, nem subiu ao púlpito de Jerusalém, mas que escreveu, com precisão e inspiração divina, dois dos maiores documentos espirituais da história: o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos. Esse homem se chamava Lucas. E o preço que ele pagou para que o Evangelho chegasse até você foi silencioso, profundo e transformador. Mas antes de falarmos sobre esse preço, precisamos conhecer quem foi esse servo fiel. Lucas era médico, um homem culto, cuidadoso, detalhista. Seu nome aparece poucas vezes nas Escrituras, mas sua influência ecoa até hoje. Ele não era judeu, mas gentio, ou seja, alguém que, aos olhos do sistema religioso da época, não pertencia ao povo escolhido. Ainda assim, Deus escolheu justamente esse de fora para escrever sobre seu filho com uma profundidade que poucos alcançaram. Quem foi Lucas, afinal? Um companheiro inseparável do apóstolo Paulo, com quem viajou em perigosas missões, enfrentando naufrágios, prisões e perseguições. E mesmo em meio a tantas adversidades, Lucas observava, anotava, entrevistava, investigava. Ele começa seu evangelho dizendo que decidiu escrever depois de ter acuradamente investigado tudo desde o princípio para que seu leitor tivesse plena certeza das verdades que lhe foram ensinadas. Lucas 1:4. Ele escreve como médico, mas com o coração de um discípulo. Ele não estava preocupado em se tornar conhecido. Ele estava comprometido em tornar Jesus conhecido. Pense por um momento. Por que um médico culto e respeitado, que poderia ter uma vida confortável, decidiu gastar seus dias viajando com um pregador perseguido, escrevendo à luz de velas, cuidando de feridos, anotando testemunhos, enquanto o mundo o ignorava? A resposta está no seu amor pela verdade, no seu desejo de que cada leitor encontrasse em Jesus a salvação, a cura e a esperança que ele próprio experimentou. Lucas não queria holofotes. Queria fidelidade à revelação que o Espírito Santo lhe confiou. Esse é o primeiro segredo do preço que Lucas pagou. Ele negou uma vida de estabilidade para abraçar o chamado de ser escritor do céu. Muitos querem o palco, mas poucos aceitam o papel de bastidores. Muitos querem reconhecimento, mas poucos se tornam ferramentas escondidas nas mãos de Deus. Lucas foi essa ferramenta. E aqui começa o nosso mergulho profundo. Não apenas no que ele escreveu, mas no que ele viveu para escrever. Não apenas nas palavras, mas nas lágrimas que molharam os pergaminhos, no frio das noites solitárias, no som das correntes de Paulo ao seu lado enquanto ele escrevia sobre a liberdade em Cristo. Você já parou para pensar no preço espiritual, emocional e físico que foi pago para que esse evangelho chegasse até você? Você já pensou que antes de você ter acesso ao texto de Lucas, houve perseguição, fome, sofrimento e oração? A presença de Lucas ao lado de Paulo nos momentos mais críticos mostra sua lealdade ao reino. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo escreve: "Só Lucas está comigo." No momento da prisão, quando todos abandonaram o apóstolo, apenas um ficou: o médico, o amigo, o escritor. E é esse mesmo Lucas que nos dá o evangelho mais sensível. Aquele que narra com detalhes a infância de Jesus, que nos apresenta a parábola do filho pródigo, que descreve com emoção o bom samaritano, que fala do perdão ao ladrão na cruz. Esse não é apenas um escritor, é alguém que escreveu com lágrimas, com empatia, com compaixão. Ele viu Jesus nos pobres, nos rejeitados, nas mulheres ignoradas pela sociedade, nos pecadores arrependidos. Ele viu um Messias que chorava, que abraçava, que ouvia. Lucas escreveu um evangelho para os invisíveis, porque talvez ele próprio tenha se sentido assim, invisível, estrangeiro, servo nos bastidores. Mas sua entrega silenciosa ecoa até hoje em cada versículo lido, em cada alma tocada, em cada vida transformada. Por isso, hoje começamos essa jornada para honrar a entrega de um homem que não buscava aplausos, mas desejava apenas ser fiel ao chamado. Um homem que pagou um preço caro, e mesmo assim, não parou.
Um homem que escreveu não apenas com palavras, mas com a vida. Lucas, o médico amado, se tornou o cronista da compaixão de Cristo. E o seu sim em silêncio fez o evangelho chegar até você. Lucas não tinha espada, mas empunhava a pena. Não tinha púlpito, mas escrevia com autoridade. Não fazia barulho, mas seus escritos ecoariam por séculos. Era como se o Espírito Santo tivesse reservado um lugar secreto para ele, onde sua missão fosse servir sem ser visto, escrever sem buscar glória, doar-se sem esperar aplausos. Você já sentiu que está fazendo muito e ninguém está vendo? Já teve a sensação de estar obedecendo a Deus no silêncio, no escondido, e o mundo ao seu redor segue como se nada tivesse mudado? Talvez você esteja vivendo o que Lucas viveu. A obediência no oculto, o serviço sem plateia, o amor pela verdade que não precisa de manchetes, mas sim de entrega. O segundo segredo do preço que Lucas pagou está aqui. Ele serviu ao propósito de Deus mesmo quando não havia evidência de recompensa. Imagine Lucas, escrevendo à luz de lamparinas, enquanto cuidava das feridas de Paulo, enquanto o navio afundava, enquanto fugiam por estradas perigosas. Não era uma vida de prestígio, era uma vida de renúncia. E mesmo assim, ele escrevia com tanto zelo, com tanto esmero, que os estudiosos dizem que o grego utilizado por Lucas é o mais refinado de todo o Novo Testamento. Porque ele sabia, cada palavra contava. Ele não estava apenas anotando fatos. Ele estava esculpindo, em pergaminho, a memória viva de Jesus. Não para impressionar o mundo, mas para transformar os corações. Lucas conhecia os detalhes. Ele fala da gravidez de Maria com uma sensibilidade que só alguém que ouviu diretamente dela poderia expressar. Ele descreve Jesus orando, chorando, se compadecendo. São registros de quem não apenas viu os sinais, mas enxergou o coração do Mestre. Porque Lucas não estava escrevendo uma biografia. Estava oferecendo um caminho de salvação. Estava tecendo, linha por linha, um manto de esperança que aqueceria gerações. E isso nos revela o terceiro segredo do preço que Lucas pagou. Ele permitiu que o Espírito Santo moldasse sua sensibilidade para enxergar o Cristo que muitos não viam. É por isso que o Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho da compaixão, porque ele enxergava além dos milagres. Ele via os olhares, os toques, os silêncios. Ele narrava Jesus como aquele que estende a mão ao leproso, que se assenta com pecadores, que vai ao encontro do perdido. Lucas via o Cristo dos bastidores, porque ele próprio estava nos bastidores. E aqui está uma chave espiritual para você. Aqueles que aprendem a amar no secreto serão usados por Deus para revelar segredos eternos. Lucas podia ter usado sua inteligência para alcançar posições no Império Romano. Podia ter se estabelecido como um médico renomado. Mas ele preferiu usar seu conhecimento para curar almas com a verdade. E como é poderosa essa escolha! Porque talvez você nunca tenha subido em um altar, talvez você nunca tenha segurado um microfone ou liderado uma multidão. Mas se você permanece fiel no pouco, se você escreve, ora, ajuda, serve, Deus vê. E assim como Lucas, sua entrega silenciosa pode ser eternamente relevante. Agora entenda algo ainda mais profundo. Lucas não parou no Evangelho. Ele continuou a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E isso é simbólico. Porque enquanto o Evangelho apresenta Jesus encarnado, Atos apresenta Jesus continuando sua obra através da igreja. Lucas foi o único a registrar, com tanto detalhe, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a expansão do reino, a coragem dos apóstolos, o mover de Deus entre os gentios. E por que isso importa? Porque Lucas não apenas mostrou quem foi Jesus. Ele revelou o que Jesus ainda estava fazendo por meio do Espírito. Ele ligou a revelação à prática. Ele conectou a salvação pessoal ao chamado coletivo. Ele mostrou que o Evangelho não é uma história do passado, mas uma missão viva que continua. E o que isso nos ensina? O quarto segredo. Lucas entendeu que o Evangelho não termina na cruz. Ele continua através de nós. Ele poderia ter parado em Jesus, mas ele foi além. Porque ele sabia, o mesmo Espírito que desceu sobre Cristo estava agora sendo derramado sobre os discípulos.
E esse mesmo Espírito está sobre você hoje. Lucas escreveu Atos como quem diz: a história não acabou. Agora é sua vez. E isso é revolucionário. Porque o mesmo Deus que usou Lucas no silêncio, quer usar você no agora. Talvez não em grandes plataformas, talvez não com fama, mas com verdade, com fé, com compaixão, com entrega. Como Lucas, em um tempo onde muitos estavam abandonando a fé, Lucas permaneceu. Quando os desertores se multiplicavam, Lucas estava ali, não apenas como escriba, mas como amigo. E não qualquer amizade. Ele foi o tipo de amigo que permanece até o fim, mesmo quando o fim vem cercado de espinhos, prisões e morte. Paulo, aquele que enfrentou naufrágios, açoites e perseguições, escreve sua última carta. Ele sabe que sua vida está chegando ao fim. Já não há mais aplausos, multidões ou viagens. Apenas uma cela fria e a certeza de que a coroa está próxima. E então, com os olhos turvos pelo tempo e pelas lágrimas, ele escreve, 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo. Pense nisso. Só Lucas. Todos os outros foram embora. Alguns por medo, outros por abandono da fé, outros ainda enviados a missões. Mas naquele momento decisivo, quando a morte era mais certa do que a liberdade, só Lucas ficou. Isso não é apenas sobre presença física. Isso é sobre lealdade espiritual. Lucas ficou, não porque não tinha mais para onde ir. Ele ficou porque sabia que onde estivesse um servo de Cristo sofrendo, ali também era seu lugar. E isso nos ensina algo profundo. Muitos querem ser vistos quando tudo está bem. Muitos se aproximam quando há palco, brilho, reconhecimento. Mas poucos são os que permanecem quando a única luz é a da vela acesa numa cela escura. Lucas foi esse tipo raro. E talvez você, que está ouvindo esse roteiro agora, também se sinta como alguém que só observa, que só escreve, que está nos bastidores. Talvez você nunca tenha subido num púlpito. Talvez nunca tenha sido reconhecido publicamente. Mas preste atenção. O céu conhece os fiéis silenciosos. O céu honra os que permanecem. O céu observa os Lucas da nossa geração. Ele não curou enfermos como Pedro. Não liderou igrejas como Tiago. Não escreveu cartas como Paulo. Mas ele escreveu aquilo que nos permite conhecer a história de todos eles. Lucas não fez questão de ser o centro, mas Deus o colocou como aquele que preserva o centro de tudo, Cristo. E há algo ainda mais profundo. Lucas, o gentio, o estrangeiro, o improvável. Foi ele quem recebeu o privilégio de escrever o evangelho mais completo sobre a humanidade de Jesus. Justamente ele, que não fazia parte do povo da promessa, foi escolhido para revelar o lado mais terno, sensível e humano do Filho de Deus. Ele escreveu sobre o choro de Jesus, sobre suas orações solitárias, sobre o toque nas viúvas, nas crianças, nos esquecidos. Lucas traduziu o coração de um Cristo acessível, um Salvador que se compadece dos que sofrem. Lucas 7:13. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Quem senão um médico entenderia o que é compaixão? Quem senão alguém que já viu o sangue, a dor, a fragilidade humana, poderia transmitir com tanta clareza o toque curador do Cristo? Lucas enxergava o que os outros não viam. Enquanto muitos viam multidões, ele via indivíduos. Enquanto outros viam pecadores, ele via pessoas. E é por isso que Deus o usou para escrever o Evangelho da Misericórdia. Não é à toa que é em Lucas que encontramos a história do bom samaritano. Uma parábola que revela não apenas o coração do homem caído, mas o coração do Deus que socorre. Lucas 10:33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. A palavra repetida, compaixão. Lucas nos ensina que o céu se move por compaixão, que Deus não age por performance, mas por amor, que o mover divino acontece onde há dor, mas também onde há entrega. E talvez essa tenha sido a maior lição que Lucas nos deixou. O ministério do invisível é indispensável. Aquele que ajuda, aquele que registra, aquele que está ao lado, aquele que permanece. Lucas foi esse homem. Ele não fez discursos grandiosos, mas o Espírito o usou para escrever palavras eternas.
Ele não fundou igrejas, mas registrou o nascimento da igreja. Ele não viu Jesus em carne, mas deu forma ao testemunho de quem viu. E isso deve nos fazer pensar. Quantas vezes desprezamos o chamado que parece pequeno? Quantas vezes achamos que só escrever, só apoiar, só cuidar não tem valor? Lucas prova o contrário. Ele foi um instrumento silencioso, mas essencial. Um servo discreto, mas indispensável. Um amigo fiel, um escritor sensível, um homem guiado pelo Espírito. E até hoje, as palavras dele continuam curando, inspirando, direcionando, porque foram escritas com lágrimas, fé e fidelidade. O Espírito Santo decidiu usar Lucas para registrar o momento mais sensível da história da Igreja, o nascimento do corpo de Cristo sobre a terra. E o livro de Atos dos Apóstolos se torna mais do que um relato histórico. É um diário do céu escrito pelas mãos de um médico terreno. Mas veja, Lucas não apenas escreve sobre milagres. Ele escreve sobre pessoas. Ele não apenas narra eventos sobrenaturais. Ele observa comportamentos. Suas palavras são cheias de detalhes que só alguém que ama profundamente pode notar. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lucas não começa Atos falando de prodígios. Ele começa falando de unidade, de oração, de espera, de comunhão, porque ele sabia que o poder de Deus se manifesta onde há entrega conjunta. E ao longo de todo o livro de Atos, Lucas mostra que não é apenas sobre ação, é sobre dependência. A igreja só se move porque o Espírito sopra. Ela só cresce porque a palavra é pregada com autoridade. Ela só sobrevive porque homens e mulheres decidem morrer para si mesmos todos os dias. Ele estava presente. Ele viu. Ele sentiu a tensão, a perseguição, os sussurros de morte e as orações carregadas de fogo. Lucas não escreve como um jornalista. Ele escreve como quem carrega no peito as marcas da missão. Ele narra prisões, fugas, milagres, encontros e despedidas como quem já viveu tudo isso na pele. Ele registra, por exemplo, o momento em que Paulo e Silas, feridos, cantam na prisão. Atos 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quantos passariam por essa cena sem perceber o detalhe? Mas Lucas vê. Ele anota a hora. Ele percebe os sons. Ele observa os que escutam. Porque para Lucas, nada é acidental. Cada lágrima é lembrada. Cada louvor em meio à dor é digno de ser preservado. E por que isso importa? Porque você pode estar hoje preso em circunstâncias. Talvez você esteja cercado por dores, por perdas, por injustiças. Talvez esteja se sentindo esquecido, apagado, sem forças para continuar. Mas escute com atenção. Deus ainda está registrando os louvores que você oferece, mesmo ferido. Deus ainda valoriza a fidelidade daqueles que cantam mesmo quando o céu parece em silêncio. Lucas nos ensina que tudo o que é feito em fé é anotado no céu. Nenhum gesto de adoração verdadeiro passa despercebido. E enquanto o livro de Atos se desenrola, vemos que Lucas não apenas escreve, ele caminha com os apóstolos. Ele começa a usar o nós. Atos 16:10. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Lucas se inclui. Ele não é mais apenas um observador. Ele se torna parte da missão. Isso nos mostra algo profundo. Há um tempo para observar, mas há um tempo para entrar na história. Lucas se compromete. Ele se envolve. Ele sai do papel de escriba e se torna discípulo, servo, peregrino. E aqui há uma lição clara para todos nós. Você pode começar como alguém que apenas lê, assiste, ouve. Mas chegará um momento onde Deus te chamará para participar, para caminhar, para servir. A fé que apenas contempla precisa se transformar em fé que responde. Lucas respondeu ao chamado. E por isso, suas palavras se tornaram eternas. Ele viajou com Paulo. Enfrentou perigos, tempestades, traições, escassez. Mas também viu o Espírito transformar cidades, abrir prisões, curar enfermos,
salvar famílias inteiras. E no final, quando Paulo estava prestes a ser executado, lá estava Lucas, ainda fiel, ainda escrevendo, ainda crendo. E sabe por quê? Porque Lucas entendeu algo que muitos ainda não compreendem. Ser usado por Deus não significa estar no centro da atenção. Significa estar no centro da vontade de Deus. Lucas preferiu a obediência ao brilho. Preferiu o bastidor ao púlpito. E o Espírito honrou. Lucas não fundou igrejas. Não escreveu cartas às congregações. Não subiu em altares nem foi aplaudido por multidões. Mas tudo o que sabemos sobre muitos dos milagres e movimentos do Espírito Santo na igreja primitiva, só sabemos porque Lucas escreveu. Ele fez algo que poucos têm coragem: servir nos bastidores, mesmo tendo capacidade para o palco. Ele entregou sua vida para registrar o que Deus fazia, sem precisar colocar o próprio nome no centro. Essa é uma das maiores marcas de um coração quebrantado: o contentamento de apontar para Cristo enquanto permanece anônimo diante dos homens. Lucas não apenas escreveu sobre a missão, ele encarnou a missão. Atos 20:13. Nós, porém, indo adiante ao navio, partimos para Assos, ali devendo tomar a Paulo, pois assim ele ordenara, indo ele por terra. Veja como Lucas anota com cuidado cada passo. Ele respeita a rota. Ele obedece à direção. Ele honra a liderança. Ele anda com os que sofrem por amor ao Evangelho. E por isso o Espírito Santo confia a ele a responsabilidade de escrever a continuidade do que Jesus começou. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas entende que tudo o que Jesus começou continua em nós. A história que começou no ventre de Maria, atravessou a cruz, venceu a morte e incendiou Jerusalém, ainda não terminou. Lucas registra os começos, para que nós possamos escrever as continuações. Você já parou para pensar que Atos dos Apóstolos não tem um final conclusivo? Não há um encerramento como nas cartas de Paulo. Não há uma despedida como nos Evangelhos. É como se o Espírito dissesse: a história continua. Porque Lucas não escreveu para dar um fim. Ele escreveu para abrir um caminho. Ele escreveu para que a sua vida também se tornasse parte da narrativa sagrada. Ele escreveu para que, quando alguém lesse sobre Pedro pregando e 3.000 se convertendo, desejasse abrir a boca com ousadia também. Ele escreveu para que, ao ler sobre a generosidade da igreja primitiva, seu coração queimasse com compaixão. Ele escreveu para que, ao ver Paulo sendo preso, você se lembrasse de que até na prisão o céu pode cantar. Lucas escreveu para despertar, para ativar, para reacender a paixão que move os que querem ver o reino manifestado na terra. E ele fez isso sem aplausos. Fez isso sem palco. Fez isso sem status religioso. Fez isso porque entendeu: o reino é maior que a posição. Há pessoas que nunca vão pregar em público, mas seus joelhos silenciosos sustentarão famílias inteiras. Há pessoas que nunca serão reconhecidas por multidões, mas suas palavras quietas ao lado de um doente trarão cura onde a medicina não alcança. Há pessoas que não aparecerão nos vídeos, nas fotos, nos relatórios, mas aparecerão nos registros do céu. Como Lucas. Você pode ser esse Lucas hoje. Você pode ser aquele que observa com sensibilidade, que escreve com fidelidade, que anda com os que sofrem, que serve sem ser visto, que se cala quando poderia se exaltar, e que, por isso, se torna um canal puro da revelação de Deus. Lucas não escreveu para ser famoso. Ele escreveu para que a fama de Jesus jamais fosse esquecida. E isso é tudo o que importa. Lucas começou algo. Ele não sabia que seu texto atravessaria séculos. Ele não imaginava que sua entrega nos bastidores se tornaria a base de tantas pregações, estudos e conversões no mundo inteiro. Ele apenas foi fiel. E Deus fez o resto. Lucas não quis ser voz. Ele quis registrar a voz. Lucas não desejou ser lembrado. Ele desejou que Jesus jamais fosse esquecido. E por isso, ele se tornou eterno. Não por glória humana, mas porque se colocou à disposição do céu para servir. E agora, a pergunta que o Espírito Santo faz a você, hoje, é:
Você está pronto para ser o próximo Lucas? Você está pronto para escrever o que Deus está fazendo na sua geração, mesmo que ninguém veja? Você está pronto para cuidar dos feridos, acompanhar os que sofrem, andar com os que servem, sem precisar de reconhecimento? Você está pronto para registrar com fidelidade, viver com integridade e amar com constância, mesmo que o mundo ignore? Você está pronto para ser aquele que termina o que Jesus começou? Porque o livro de Atos não acabou. O céu ainda está escrevendo. E você pode ser o próximo capítulo. Lucas começou com um coração sensível, continuou com um coração disponível e terminou com um coração rendido. Esse é o convite hoje. Renda-se. Não importa se você não tem nome conhecido. Não importa se você nunca subiu num púlpito. Não importa se suas palavras não são eloquentes. Se o seu coração está disposto, Deus pode escrever por meio da sua vida o que vai transformar gerações. Ore, sirva, anote o que Deus fala. Obedeça quando ninguém estiver vendo. Seja fiel quando o caminho for invisível. E então, como Lucas, você verá o invisível se tornar eterno. Porque os que servem no secreto serão exaltados na eternidade. Os que carregam a glória de Deus com simplicidade se tornam colunas da história. Lucas nos ensina que você não precisa estar no centro para ser parte do plano central de Deus. Você só precisa estar no coração de Deus. E se isso acontecer, cada gesto, cada renúncia, cada ato escondido será parte da biografia sagrada que o céu ainda está escrevendo. Você é o papel em branco. O Espírito Santo é o autor. E a sua vida é o próximo versículo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem se inscrever no canal. Aqui, você encontra palavras que restauram, curam e reacendem a sua fé. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa redescobrir sua missão, como Lucas. Que o Espírito Santo continue escrevendo a história de Deus em você, até que o último capítulo da sua fé glorifique o nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Pessoa com as mãos postas.